Fala galera, belezinha? Tranquilinho? Tamo de volta, mais um vídeo. Esse vídeo agora vai tratar sobre o direito de educação. Direito à educação à criança e adolescente, previsto a partir do artigo 53 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Esse assunto ele é bem trabalhado, caso você esteja fazendo uma prova da área de educação, lá na Lei de Diretrizes e Bases. Aliás, praticamente tudo que a gente vai ver aqui está previsto tanto na LDB quanto na Constituição Federal também, a partir do artigo 205, né? Então, assim, caso você faça uma prova de educação, da área de educação, você já sabe isso tudo. Se você estiver numa outra área, fazendo uma outra prova que não necessariamente requer de você LDB, então esse estudo aqui é para você, tá? Mas quem já fez também serve como uma revisão, como uma lembrança. Olha só, o artigo 53 vai trazer no seu caput, na sua cabeça, os objetivos da educação. Esses objetivos são previstos também no artigo 205 da Constituição, também previstos junto à LDB. E esses objetivos são os seguintes. Primeiro, atingir o pleno desenvolvimento do educando, né, como ele chama lá na LDB. Pleno desenvolvimento significa capacidade completa, desenvolvimento perfeito da pessoa. Para isso, você tem que ter a passagem na educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também pela educação superior. Isso aqui é muito comum nas provas de educação, da área de educação. Você ter a educação básica completa, você ter feito até o ensino médio, garante a você o desenvolvimento, mas não te garante pleno desenvolvimento. Para que você tenha o pleno desenvolvimento, você tem que atingir o nível superior de ensino. Beleza? Exercício da cidadania, preparação para isso. É claro que uma das coisas que nós vamos desenvolver em você é o tal do senso crítico, o senso de trabalho, para que você possa, pelo menos tendo a educação básica completa, você possa conseguir atingir capacidade de exercer seus direitos como um cidadão de forma correta, voto, possibilidade de proposta de lei e muitas outras condições que te garantem a cidadania. Tá? E qualificação profissional, é claro, né? Te preparar para o mercado de trabalho. Uma das coisas que você tem como objetivo na educação, e o foco do nosso vídeo agora é trabalhar educação quanto a criança e adolescente, é necessariamente fazer com que ela esteja preparada para ser um profissional e ter sua colocação no mercado de uma forma relevante e válida. Então esses são os 3 objetivos básicos que já estão no artigo 53 de cara. A partir dali, nós vamos ter algumas regras e nós vamos ter o artigo 54 trazendo deveres do Estado. Eu separei aqui os mais importantes, mas você vai me acompanhando na lei, nós vamos lendo e eu vou enquadrando aqui a situação para você, depois a gente faz uma super revisão dessa história. Artigo 53 na tela. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, né, porque tem essa viadagem, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. É direito dos pais, parágrafo único, ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, olha só, o artigo 53 vai trazer algumas regras iniciais. Vai dizer que você tem direito ao acesso gratuito ou ao acesso igualitário, melhor dizendo, ao ensino, que entra nessa parte da igualdade de acesso aqui. O que significa isso? É a tal da... Deixa eu pegar a caneta vermelha, está aqui em cima, que a azul está começando a ficar meio ruim. É a tal da isonomia, começando não, já está, né? Eu que fico insistindo nela. É a tal da isonomia. Lembrando que no direito, isonomia e igualdade não são as mesmas coisas. Por mais que ele fale em igualdade de acesso, a igualdade aqui é isonômica. É a ideia de você tratar igual como igual e desigual como desigual na proporção de sua desigualdade. Ou seja, aqui que eu falo em igualdade de acesso é pegar aquele que tem menos condições, né, de acesso e elevá-lo ao status daquele que possui mais condições. Eu quero aproximar os dois. Então, é oferecer mais para quem tem menos e oferecer menos para quem tem mais. Mas também não é deixar de oferecer a quem tem mais, pelo amor de Deus. Tá? Então,
igualdade de acesso e de permanência. Então, vou ter que criar métodos para que aqueles que têm mais dificuldade acessem e permaneçam na escola, aqueles que não têm tanta dificuldade também acessem e permaneçam, beleza? Outra coisa muito importante, ele fala sobre o acesso público, gratuito, a garantia de material. Nós vamos ver isso daqui no artigo 54 com mais cara, mas principalmente a oferta de vaga. Porque a oferta de vaga, ele diz que necessariamente tem que ser próximo à residência da criança ou do adolescente. Então, a regra é que você, quando for oferecer vaga a essa criança, tem que ser numa localidade próxima. Coisas que a gente vê na televisão, que dá até raiva, de crianças saindo 3, 4 horas da manhã para ir estudar, isso é insuportável, até porque a Constituição diz que não pode, a LDB diz que não pode, o ECA diz que não pode, mesmo assim o poder público não resolve esse problema, né? Mas deixa pra lá, né? Senão eu vou começar meus devaneios, vou começar a falar merda aqui. Então veja bem, oferta de vaga é necessariamente próximo à residência. O parágrafo único vai falar sobre a chamada gestão democrática do ensino, que diz que os pais também vão ter participação, inclusive também fala dentro do próprio artigo 53, o inciso 3º, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, e que está aqui, mas eu estou com preguiça de olhar, em que ele fala para você que a criança pode inclusive opinar sobre os projetos avaliativos. Então você percebe que toda a comunidade também participa, inclusive o educando, né? Inclusive aquele que está sendo educado, participa do processo de determinação do ensino daquela escola, daquela região. Então é interessante que é a chamada gestão democrática do ensino. Todos participam, todos opinam e todos ajudam a melhorar. Mas vamos ao artigo 54, é ele que é importante, porque ele vai mostrar os deveres do Estado para você. Vai na tela. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança ou ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Vamos lá. Eu estou falando para você de ensino obrigatório, gratuito e acesso universal. Vamos por partes. Por que o ensino é obrigatório? Porque ele diz para você que o acesso à educação, melhor dizendo, é obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade. Então, nós estamos contemplando, sim, criança e adolescente. Lembrando que 0 a 3 anos, creche, não há obrigação nenhuma de oferta e absorção de demanda. 0 a 3 anos, as creches não são obrigatórios o acesso. A obrigação começa na pré-escola, 4 anos, 4 a 5 anos. Beleza? E a partir dos 6 anos, a entrada na educação básica e o acesso a chegar aos últimos níveis do ensino médio, até os 17 anos. Então, primeira coisa, é obrigatório a educação dos 4 aos 17 anos, perfeito? Segunda coisa, acesso gratuito. Sim, agora eu tenho que falar para você que o acesso tem que ser gratuito. Não confunda gratuito com público. Que quando você fala em acesso público, em ensino público, não é que é um ensino gratuito, é um ensino acessível a todos. Ser público não é ser de graça. Ser público é ser acessível a todos, inclusive com a possibilidade de entidades particulares entrarem no serviço de oferta de ensino. Porém, aqui eu digo que para essa criança e adolescente que eu ofereço aulas, né, acesso à educação em instituições oficiais de ensino, estabelecimentos oficiais de ensino, tem que ser gratuito. Então, dos 4 aos 17, eu tenho que ofertar vagas próximas à minha residência, tem que ter igualdade de acesso, isonomia no acesso dessas crianças, desses adolescentes, e tem que ser de forma gratuita. E se ele passar dos 17 anos e não conseguiu completar a educação básica, ele perdeu a oportunidade dele? Não, porque ele diz, inclusive para aqueles que não estiverem na idade para isso. É o chamado acesso universal. Vocês conhecem como EJA, né? O acesso universal é aquela em que, além dos 17 anos, o cara já passou da idade, mas que ele pretende atingir, sim, a completude, porra, ficou feio isso aqui, ela pretende completar a educação básica. Tranquilo? Então, a ideia é todos esses grupos sendo apresentados já para você. Inciso segundo. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, isso aqui não tem importância nenhuma. Inciso terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Olha que legal, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, guarde bem que portador de deficiência não vai ser colocado de preferência num colégio só para portadores de deficiência. Não, vai ser colocado preferencialmente no ensino regular, junto com as crianças não portadoras de deficiência. Caso não tenha como, aí sim, vai para órgão próprio. Inciso quarto.
Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Lembrando que quando ele fala 6 anos aqui, igual ao LDB, tá? É 6 anos, 5 incompletos, tá? Não é até 6 anos de quando completar 7 acaba. Porque lembre-se, creche de 0 aos 3 anos e pré-escola dos 4 aos 5 anos. Então, quando ele completou 6 anos, a obrigação é ser enviado para a educação básica e já sair da pré-escola. Tá, então toma cuidado que quando ele fala 6 anos aqui, o texto é de 1990, né, amigão? Já era para estar corrigido até 5 anos. Mas se bem que quando ele fala até 6 anos, ele te traz a característica de ser 6 anos incompletos. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de qualquer um. Isso aqui até magoou o coração. Mas, sim, o pleno desenvolvimento se atinge quando eu tenho a chamada a capacidade reflexiva. Que a crítica eu faço à educação básica, a reflexiva na educação superior. Mas a educação superior não é para todos. Ele fala que o acesso à educação superior será dado de acordo com a capacidade de qualquer um. Por isso que você faz prova, por isso que você tem que comprovar condições de estar ali. Então a educação superior, diferente da educação básica, não é para todos. Beleza? Próximo. Ensino sexto, aliás. Oferta de ensino noturno regular adequada à condição do adolescente trabalhador. Tá, fácil. Ensino sétimo. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Presta atenção no comecinho do ensino sétimo. Atendimento no ensino fundamental. Então veja que ele diz que a garantia de material, transporte e alimentação é muito importante lá no ensino fundamental. Agora, quando ele for para o ensino médio da educação básica, são outros 500. É claro que isso é válido para toda a condição, tá? Mas a lei, e a gente está estudando a lei, está estudando o estatuto fala, então se ele coloca de acordo com a lei, não tem para onde fugir essa história de ensino fundamental. Então eu tenho que criar programas de oferecer material didático, oferecer alimentação, oferecer o transporte, porque com isso eu consigo atingir a igualdade de acesso. Foi parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo. Presta atenção, o direito obrigatório e gratuito é chamado de direito público subjetivo. O que significa isso? Significa que se não for atendido ao que é estabelecido na lei, nós poderemos requerer na justiça o reconhecimento do direito e a obrigação da entidade estatal, ou melhor, da entidade Estado, para não confundir com estatal naturalmente, oferecer aquilo para nós. Então, assim, isso, direito público subjetivo, significa que eu tenho o direito de requerer, por ação judicial, a conquista da obrigatoriedade e da gratuidade do acesso. Beleza? Parágrafo 2º, acesso ao ensino, no caso. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Aliás, é importante saber, o desrespeito a qualquer um dos incisos do artigo 54 acarreta o chamado crime de responsabilidade. Não é bem um crime, mas é uma falta. Então, a responsabilidade é deles e isso pode caracterizar uma ação judicial. Essa é a ideia do parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais o responsável, pela frequência à escola. Bom, aqui é só para dizer que não é fazer chamada de presente, igual a gente está acostumado. A chamada que ele diz aqui é, todo final de ano letivo, eu tenho que pegar aqueles que estavam já matriculados e fazer uma chamada para a nova matrícula do próximo ano letivo, inclusive recenseando, porque pode ser que ele se mude. Então, aquela vaga deixada por ele pode ir para uma outra pessoa que mora ali, porque quando ele se mudou, ele conseguiu uma outra vaga numa localidade mais próxima. Então, recensear e fazer chamada é isso, é garantir a vaga para quem já estava e restabelecer a estrutura de acordo com as mudanças que ocorrem naturalmente. Pula para o artigo 56, por favor. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar casos de maus tratos envolvendo aluno e reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. Olha só, a criança chega demonstrando maus tratos sofridos em casa. A criança está repetindo pra canário. Toda hora ela repete, anta. Estou brincando, cruz credo.
né? Ou a criança ela está faltando muito e a escola já fez de tudo para tentar consertar isso. A LDB cria regras de falta, mas como o estatuto não nos pede esse regramento, eu não vou entrar não, tá? Se alguma coisa dessa acontecer, para quem eu falo? Chapolin Colorado, Super-Homem? Não. Conselho tutelar. O conselho tutelar é o cara que tem que receber a denúncia de que isso está acontecendo. Porque olha só, maus tratos, família natural, tem algum problema ali. Repetência constante. O moleque, porra, a gente parte do princípio que ninguém é burro, está tendo dificuldade. Então nós vamos para tratamento psicológico, vamos para tratamento médico, ver o que está acontecendo. Faltas constantes e injustificadas. Ou os pais estão sendo negligentes com a educação da criança, estão ligando para nada, ou a criança está fazendo alguma coisa errada. Então, avise ao conselho tutelar porque ele sabe o que fazer. Essa é a intenção, essa é a ideia. Tranquilo? Então, quanto a isso, assim, esses são os grandes deveres, essas são as grandes situações do direito à educação. Tá? Eu peço a você que você dê uma lida nesse setor aí da lei, do ECA, depois você dá uma lidinha, mas os mais importantes nós atacamos aqui. Próximo vídeo eu vou aproveitar a deixa que nós falamos do Conselho Tutelar e vamos trabalhar os conselhos, o Conselho de Educação e o Conselho de Direito e o Conselho Tutelar. Beleza? Então, no próximo vídeo falaremos sobre os conselhos. Um abraço.